Fala galera, vamos dar início aqui à correção do nosso VBook. O papel é chique pra caramba, né? VBook, todas as questões aí dessa listinha com o vídeo relacionado, sendo que algumas questões eu não tinha a resolução feita de maneira isolada, então trouxe para cá para esse vídeo. Lembrando que aqui na descrição você pode ver aí, né, a questão e o minuto correspondente para você ir direto ao ponto. E lembrando que também está aqui na descrição o link para você baixar o nosso e-book bonitão e, meu irmão, fazer um preparo de primeira categoria aí para a provinha do Enem. Beleza? Então vamos lá, que é bastante ecologia, tem muita coisa para a gente discutir. As resoluções aqui são um pouco mais breves do que eu faço isoladamente, né, gente? Porque senão eu ia ficar 3 anos ou 3 décadas fazendo essa correção. Então a leitura de fato é para vocês terem pelo menos um breve comentário de cada uma das questões, beleza? Então vamos lá na questão 5, que é do Enem PPL 2023. Ele diz o seguinte, ó: para que um produto seja vendido como orgânico, a unidade produtora deve passar por um período de conversão, que no caso do café pode durar até 3 anos, deixando o agricultor com poucas alternativas de produção durante esse tempo. Outro aspecto importante é a preservação das características orgânicas do produto durante as fases de beneficiamento e comercialização, diante do risco de contaminação. O café orgânico tem sua competitividade diretamente ligada à minimização dos gastos com insumos por meio do aproveitamento dos resíduos orgânicos, pelo valor que agregam ao produto. Com isso, a cafeicultura orgânica apresenta alta eficiência no sistema de produção, relacionada ao estado nutricional do produto, à fertilidade do solo das lavouras. Beleza? Então, ó, apesar do custo mais alto, uma das vantagens do café orgânico cultivado é o... Então, na letra A, ele diz o seguinte, ó: técnica de cultivo, que favorece a conservação do solo. Eu gostei dessa aqui de cara, né? Porque ele fala em relação à fertilidade do solo, né? A manutenção dele e tudo mais, tá? Sem necessidade de fertilizantes. Então, cara, eu já curti a A. Mas vamos ver se a A está correto lendo as demais. E aí a gente já tenta tirar qualquer dúvida possível. Na B ele fala eliminação dos resíduos orgânicos que agrega valor ao produto. Não, ele disse exatamente o oposto, né? Então, os resíduos não vão agregar valor. Então, a B realmente não está legal. C, período curto de conversão. Filhão, período curto, botou aqui até 3 anos, beleza? Então, não é nem um pouco curto, beleza? D, manutenção de suas características orgânicas, embora seja perdido seu valor nutricional. Não, a ideia é de manutenção, tá, do valor nutricional, beleza? Então, assim, todas essas três aqui, ele nos disse aonde? No próprio texto, né? Então, assim, de fato, né, essa questãozinha ela está muito mais para interpretação, já que ele te informou, te deu todos os conceitos necessários. E na E ele bota assim, remota possibilidade de contaminação. Só que ele colocou exatamente em relação ao quê? De risco de contaminação. Então, não ficou legal também essa remota possibilidade. Então, realmente ficou a letra A. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos aqui na questão 6, Enem PPL 2015, ó, que está caracterizando aqui a nossa molécula de CO2, aqui matéria orgânica. Opa, como é que eu transformo matéria orgânica, ok? Matéria inorgânica, desculpa, CO2 em água, em matéria orgânica. Se eu tiver com isso aqui na presença de luz, eu chamo esse 2 de quê? De fotossíntese, certo? E se a gente pegar essa matéria orgânica e, meu irmão, que é o meu combustível, e queimar com oxigênio, cara, a gente chama isso aqui de quê? De respiração, certo? Produzindo o CO2 e água como produto. Então, essas duas reaçõezinhas aí metabólicas importantíssimas para a nossa vida. E o entendimento aqui diante de quem? Principalmente do ciclo do carbono, né? O entendimento que esse carbono do composto inorgânico ele passa a ser o carboninho aqui da matéria orgânica, né? Quando você fala de fotossíntese, você fala de quê? Você fala de fixação do carbono. Beleza, então vamos lá. No esquema representado, o processo identificado pelo número 2 é realizado por quem? Seres herbívoros?
Não, né? O herbívoro come planta, né, filho? Mas ele não faz fotossíntese, né? Então todos os animais estão aqui, né? Porque animal é tudo heterotrófico, né? Nenhum animal ele é autotrófico. Então vamos lá, fungos fermentadores, essa galera aqui a gente conhece muito bem, né? Principalmente aí as leveduras, né? Que a gente fala na respiração anaeróbia, que não fazem fotossíntese, até porque fungo, lembra, isso é uma bela pegadinha, né? Fungo é heterotrófico também, beleza? E aí ele botou aqui, ser bactérias heterótrofas. Não, bactérias heterótrofas não fazem fotossíntese, vão ter que adquirir, né, compostos de carbono aí também, né, introduzindo a eles aí. Aí organismos produtores, né, que correspondem ao quê? Ao primeiro nível trófico, né, a galera que de fato é autotrófica, beleza? Então realmente ficou a letra D. Certo? E decompositores, né? Decompositores, eles precisam da matéria morta, né? Para conseguir o quê? Adquirir esses nutrientes e transformar em matéria menor ainda, né? Que é a ideia do decompositor, né? Dessa ciclagem aí de nutrientes. Show de bola? Tranquilo? Perfeito. Então vamos lá. 7. A caatinga está em risco. O estudo revela que 50% da vegetação natural desse bioma já sofreram algum tipo de modificação por atividade humana. Um problema que esse bioma enfrenta é o fenômeno da desertificação. Segundo os cientistas, à medida que a agricultura avança na região, esse fenômeno ganha maiores proporções. Para os cientistas, essa constatação evidencia a grande necessidade de medidas urgentes para a preservação da caatinga, que hoje só tem 1% de sua área inclusa em unidades de conservação. Então, galera, vamos lá, vamos ver as alternativas e a gente já vai matando. Então, a caatinga pode ser considerada um ambiente frágil, onde a desertificação, tá, ocorre devido à presença de solos ricos em nutrientes, porém rasos, né? A ideia não é ser raso, né? Até porque, assim, aquele lance, né, gente? A caatinga ela tem um solo bem rico, né? Bem rico. A questão é que, meu irmão, de fato, é um local extremamente árido, com índice pluviométrico baixíssimo, né? Então, não é a ideia. Então, na B, ele já coloca assim, ó, ocorre devido à presença de um lençol freático extenso. Porra, quem dera, né? Porque aí a gente conseguiria captar água mais facilmente e ter mais terra fértil aí para a plantação, né? Que tivesse, né, com a capacidade principalmente aí de irrigação e tudo mais. C. Deverá regredir nos próximos anos devido ao regime de chuvas. Pô, quem dera, né? A gente está tendo aí períodos de secas cada vez mais extensos, ok? É um problema de pouca importância, pois atinge poucas regiões do bioma. Pô, pelo amor de Deus, né? Caatinga, meu irmão, é bem grandona, não tem nada disso aqui. O cara inventou pra caramba. E na E pode ser evitada mantendo-se a vegetação nativa, que impede esse fenômeno. Curtir, né? Isso aí, infelizmente, é uma questão que a gente, cada ano que passa, a gente vê o quanto que é mais complicado, porque manter a vegetação nativa, junto com um olho grande, né, de quem, meu irmão, de fato cultiva e quer vender, é sempre complicado, principalmente com questões, principalmente fiscalização, né, que são bem complicadas no nosso país, até pela extensão dele e tudo mais. Então, realmente, assim, lembrem que a vegetação nativa, né, principalmente atrelada aí ao enraizamento das plantas e tudo mais, são de extrema importância para a manutenção do solo, né? E você não ter a questão, principalmente aí, né, principalmente relacionada à erosão do solo e tudo mais. Então, cara, assoreamento dos rios, meu irmão, são muitas consequências que a gente pode atrelar aqui à não vegetação nativa. Beleza? Então realmente ficou a letra E. Vamos agora dar um pulo lá para a questão 16, beleza? Na questão 16, a gente tem aqui, ó, a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Então, o resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo,
né, e aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, como a frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, né, compostos aminados que forem extraídos no processo. Então, esses resíduos contribuem para a fertilidade do solo, né, pois, então ele está brincando aqui nessa questão muito com o teu conhecimento ali também atrelado ao que é, né, a bioquímica, né, os compostos e tudo mais. Então, vamos lá. Na letra A ele bota a possibilidade da reciclagem de carbono e hidrogênio. Bom, quando eu falo principalmente de carboidratos, a gente tem o que na sua principal constituição? Carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? E aí ele botou assim, resíduos de alcaloide, que são compostos que ele já falou, aminados. Ah, Vitão, amina tem que ter o quê? Nitrogênio. Então, cara, se a gente está utilizando esses compostos, né, e estimulando aí, né, a ideia de reutilizá-los para nutrir o solo, cara, né, dá para entender que a A está correta, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Então a gente está enchendo esse solo de nutrientes novamente, beleza? Vamos ver o porquê não das demais? Vamos lá, B. Promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Em momento algum aqui o cara relacionou alumínio, então cai fora dessa alternativa. C. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Cara, compactação por causa de um composto, né, orgânico não faz muito sentido, né? Tipo, compactação a gente vai estar relacionando muito mais aí o processo de aglomeração dos sedimentos e isso aí pode estar atrelado a um mecanismo mecânico e tudo mais, e não a um composto que está ali no solo. D. Eleva o pH do solo em função da degradação de componentes do resíduo. Então aqui ele também teria que estar relacionando um composto, né, principalmente relacionado a um meio alcalino e tudo mais, né? Então também não é ideia. E na E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais. Não tem nada a ver essa questão, realmente fugiu bastante, ficou de fato a letra A. Beleza? Então, show de bola. Aí na 18, cara, o cara vem com esse texto gigantesco, né? Que é uma das questões aí do Enem, que tem prova, em que eles capricham, né, cara, nos textos, e isso aí gera uma dificuldade muito grande, né? Então a gente vai, não tem jeito, a gente faz a relação aqui. Tá? Então, essa questão do Enem 2018, o alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese de amônia. Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito, dizendo que, desde a metade do século passado, tornou-se conhecimento de um suprimento de nitrogênio uma necessidade básica para o aumento das safras, ok? Aumento das safras de alimento. Entretanto, também sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma mais simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Eles precisam que o nitrogênio seja combinado para poderem serem assimilados. Então, lembrem, o nitrogênio, né, ele está na natureza, na forma, ok? Na natureza não, desculpa, na atmosfera, né, na forma de molécula de nitrogênio, a gente precisa fixar ele, né? A fixação normalmente nos relaciona à amônia, primeiramente, e depois a gente transforma em nitrito, nitrato, que são compostos em que as plantas têm, né, uma relação muito mais agradável e curtem muito mais, que depois esse nitrogênio vai entrar em vias metabólicas, produção de aminoácidos e por aí vai. Show? Então essa é a relação que ele já comentou aqui no texto para a gente. Então, economias agrícolas basicamente mantêm um balanço do nitrogênio ligado. Né? No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra do qual foi retirado. Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com o nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como do carvão, indica que diferente o nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que os seus próprios corpos, né, fertilizam o solo que cultivam. Então, desde a metade do último século, nós vínhamos, né, aproveitando aqui o suprimento de nitrogênio do salitre que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile.
Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que, em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, ao menos que a química encontrasse uma saída. Então, de acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio, né, ligado? Então, galera, o que a gente teria que ver aqui na 18? Ó, na letra A, esgotamento das reservas de salitre do Chile, né? Salitre no Chile, cara, não é a ideia, né? A gente vai ter realmente assim o que muito uma relação muito mais direta aqui com os alimentos que ele falou, né? Que foram sendo deslocados e por aí vai, tá? Então, ó, aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral também não é essa relação. Certo? A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas, né? Então, essa aqui, vou até deixar, essa se esbarra muito com a D, né? Porque a D, ele fala de intensificação do fluxo de pessoas no campo para as cidades. Então, essa é a ideia do afastamento, ok, da população, certo? Então, cara, ele botou aqui, ó, advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce, ok, a colheita para lugares distantes. Isso relaciona o quê? Né? A não ciclagem dos nutrientes. Então, para mim, a D é a mais correta. Mas, assim, a C, ele botou a redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas, né? Meio que no sentido de que o solo ele teria ficado mais pobre, só que diretamente ligado à economia. A economia agrícola, né, ela obviamente acabou explorando mais, né, a área, a região e tudo mais. Só que não é a causa, ele não diz isso, né? Isso aqui está no texto, tá? Mas poderia ter gerado uma pequena confusão. Então, a ideia real é da população ter crescido muito e, de fato, indo para as grandes cidades, né? E na E ele botou a necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Isso aí sempre aconteceu, né? Isso não mudou, né? A questão, de fato, é a exploração e a necessidade de uma produção maior, né? E aí já viu, né? Para substituir isso aqui, de fato, a experiência do nosso amigo foi importante para a gente poder, né, nutrir o solo, e a gente faz uma relação direta com quem? Isso aqui, né? Com os fertilizantes. Né? Então, os fertilizantes químicos, né? Quando você fala em adubo químico, meu irmão, é a grande concentração desses compostos que, cara, a gente hoje consegue produzir. Só que também o manuseio incorreto desses caras pode causar outros problemas, né? O Enem relaciona muito o uso equivocado de fertilizantes com processos como né, a eutrofização em rios, né, em cursos d'água. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Então vamos lá, na 20 agora. Né? Na 20 ele fala dos manguezais, que são considerados um ecossistema costeiro de transição, pois são terrestres e estão localizados no encontro das águas dos rios com o mar. Estão sujeitos ao regime de marés, né? E são denominados por espécies vegetais típicas, que conseguem se desenvolver nesse ambiente de elevada salinidade. Nos manguezais, é comum observar raiz suporte, que ajudam na sustentação em função do solo lodoso, né, bem como raízes que crescem verticalmente no solo, geotropismo negativo. Então, essas últimas raízes citadas desenvolvem estruturas em sua porção aérea relacionadas a... Então, ó, antes de matar, né, no vídeo da Ecologia 1, a gente discutiu uma questão muito semelhante. Né? As plantas, por estarem nesse local muito instável, possuem essas raízes suportes que sustentam a planta, e a gente também relaciona, né, aquelas raízes que elas crescem perpendicular aqui ao solo, exatamente no sentido de quê? De obter O2, ok? Oxigênio, né, que são os pneumatóforos, beleza? Então, essas aqui são pneumatóforos, tá? E essas aqui são as suporte. Então, adaptações bem clássicas da nossa
dos nossos mangues, beleza? Tem que ficar ligadíssimo, isso cai demais. Às vezes numa pegada mais da botânica do que realmente da ecologia, mas acabam que se abraçam aí essas duas questões. Beleza? Tranquilo? Então, em relação às últimas, né, que ele relacionou, que são os pneumatóforos, né, a gente tem que pensar em troca gasosa. Não é flutuação, não é transpiração, que ocorre pela folha, né, não tem nada a ver. Né, excreção de sal também não é, por mais que os manguezais eles tenham, as células vegetais muitas vezes têm estruturas com essa função, tá, de excretar excesso de sal, e não é absorção de nutrientes. Então, na verdade, de fato, trocar gás, principalmente, né, adquirir oxigênio, porque como o solo também é a argila, né, que é a mais fino, os sedimentos ficam muito próximos uns dos outros, e isso aí impede que você tenha grandes concentrações de ar ali entre esses sedimentos. Beleza? Tranquilão? Show de bola. Vamos lá, questão 24, Enem 2016, ele está falando aqui da coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Então, ó, tem aqui a figurinha 1, uma pessoinha aqui, ó, tirando, pelo menos está tirando cocôzinho do bicho da rua, né, mas está jogando ali na lixeira, né, da rua, beleza? E aí você cria algumas questões, né? Uma das questões é onde armazenar isso, beleza? Tá? E principalmente no, né, o uso até mesmo do excesso de plástico, né? Mas tudo bem. Aí na figura 2 ilustra o projeto ParkSpark, desenvolvido em Cambridge, né, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos do próprio parque, né? Porque o que normalmente a gente tem como produto aqui, galera, da decomposição, né, de matéria orgânica aqui, ó, muito gás do que? Metano, certo? Então isso é importantíssimo, porque esse cara aqui tem um poder calorífico grande, né? Você utiliza ele como combustível, certo? Agora, a questão, né, da instalação, né, é de fato que você ter uma estrutura, né, em um local em que as pessoas possam fazer. Mas beleza. Então vamos lá. Uma inovação desse projeto é possibilitar exatamente o que? Né? A gente acabou já respondendo, né? Queima do gás metano, que é produto, né, da decomposição dessa matéria orgânica. Beleza? Então, os locais, né, a forma, na verdade, mais correta de descarte é a retirada, e se não tem um biodigestor, cara, é que a pessoa ela leve, né, o cocôzinho do seu cachorro para casa, né, abra o plástico ali, cara, e jogue na privada, beleza? Porque, de certa forma, tá jogando fezes ali para a rede de esgoto, onde isso é, de fato, já recebido, né? Só que de seres humaninhos, beleza? Então, isso aí realmente precisa de uma campanha de conscientização grande da população, beleza? Então, vamos lá. 27. Enem, segunda aplicação 2016, os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processo conhecido como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. Então a gente tem aqui, né, esse cara no estado gasoso, ó, a relação de ida e vinda aqui com as plantas, ok? Planta, né, que vai virar comida de herbívoro, depois de carnívoro, ok? E aí esse cara está respirando, esse aqui também, está com pinta de CO2, né? Falando aqui, né? A morte das plantas, a morte dos herbívoros, a morte dos carnívoros, relaciona a decomposição, que traz de volta, né, tudo isso aqui para o estado gasoso, beleza? Então a morte que tem aqui, ó, um depósito subterrâneo, né? Alguns viraram inclusive o que? Petróleo, não é isso? Milhões e milhões de anos, aí a gente agora utiliza na combustão do estado gasoso. Então o esquema apresentado corresponde ao ciclo
biogeoquímico de quem, meninos? Então, como eu falei, essa aqui ficou razoavelmente tranquilo, né? A gente está falando, né, da água, do fósforo, do enxofre, do carbono ou do nitrogênio, galera? Então, a gente está falando, sim, do carboninho. Belezura? Tranquilo essa, né? Também. Normalmente, quando relaciona o ciclo carbono, vocês têm uma facilidade um pouquinho maior, tá? 28. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que, em uma região, a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. Aí, meu irmão, o cara deu a melhor das dicas aqui, né? Então, as características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são... Então, galera, a gente está falando o quê? De fogaréu, cara. Normalmente, quando a gente relaciona fogaréu e principalmente, né, as queimadas que são o quê? Naturais, tá? A gente está falando dele, do cerrado, beleza? Que convive com essas queimadas naturais. E as adaptações são as mais fantásticas possíveis, né? A gente relaciona principalmente o que, cara? Né? Normalmente, uma casca bem grossa, certo? Do caule, principalmente, certo? Lembra que essa casca grossa a gente chama de suber. Casca é suber, beleza? Tranquilo? Então, qual a importância de ter o suber bem desenvolvido? Que o tecido vivo no interior do caule, ele sobrevive. Então você tem aquelas cenas bem tristes, né, pós-queimada, em que tudo tostado lá, coisa de maluco, você realmente fica na sensação de que está tudo morto. Primeira chuvinha, aparece lá os primeiros matinhos, os primeiros, né, folhinhas reaparecem e tudo mais, porque realmente a planta não morreu. Tá? Então lembrem que além da casca grossa, tá, os galhos normalmente no cerrado são retorcidos e tudo mais. Tem plantas que têm sementes que só germinam se forem tostadas pelo fogo, beleza? Inclusive as próprias plantas produzem um óleo, né, inflamável, beleza? E a fuligem, né, que é o produto aí da queima e tudo mais, elas enriquecem o solo e dar condições para quê? Para, meu irmão, que a vida ali retome e se fixe naquela região. Beleza? Então, cara, vamos lá. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pelos professores são raízes, escoras respiratórias? Não, isso aqui é muito cara de mangue, né? E no mangue, filho, uma coisa que não falta é água, né? Raízes tabulares e folhas largas. Folhas largas, principalmente, é muita cara de quem? De florestas tropicais, né, cara? Que, meu irmão, tem uma baita de uma superfície foliar, transpira muito. Casca grossas e galhos retorcidos. Pô, já matou aqui na C. Beleza? Ó, raízes aéreas e perpendiculares aos solos, né? A gente está falando novamente muito a cara de mangue. Né? E folhas reduzidas ou modificadas em espinho, a cara da caatinga, né? Que não tende a ter essas queimadas naturais. Belezura? Até que o solo da caatinga é um solo bem rico, né? Só que falta um pouquinho d'água. Então, realmente, 28 ficou a letra C, de cuscuz. E na 29, no Enem PPL 2016, aí ele vem com caatinga. É um ecossistema que se encontra, né, nos lados equatoriais, dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às das regiões do deserto quente, do tipo xerófita, como as cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água. Então, uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição da escassez citada é a presença de... Então, gente, um outro clássico, né? Essas relações do cerrado e da caatinga certamente são as mais clássicas, né, dos vestibulares. Então, assim,
tem que ficar muito ligadão, porque, cara, se repete muito. Então ele botou aqui, caule subterrâneo? Não necessariamente, né? Não é a relação de caule subterrâneo. A gente tem que pensar em economia de água, não é isso? Então, ó, sistema radicular fasciculado. Fasciculado, lembra que é aquele tipo cabeleira, né? Agora a ideia não, a ideia é que a gente tem um sistema, ó, em que a raiz ela cresça, e consiga alcançar, né, reservas de água lá no fundão, beleza? Então, não é a B também. Folhas modificadas em espinho, isso aí é uma característica importante, porque lembra que o espinho é uma folha de fato modificada, ok? E que diminui absurdamente o quê? A superfície de transpiração. Beleza? Então a ideia é de perder o menos possível. E se ele falasse em folhas, né, de superfície também pequenas, você poderia pensar na situação. E é interessante que a folha, né, da caatinga, né, ela é pequenininha e quando tem estômato, muitas vezes os estômatos eles se localizam em espécie de criptas, ok? Na epiderme inferior, ó, ele se esconde exatamente para não ficar em contato direto com quem? Com o ambiente que é quente para chuchu, beleza? Então você tem essa leitura muito clássica, né, e de estômatos localizados na parte, né, inferior e ainda dentro de criptas para evitar ao máximo a transpiração excessiva, beleza? Então realmente ficou a C. Ele botou o parênquima aminífero, mas para essa região seria muito mais conveniente um parênquima o quê? Aquífero, ok? E aí sim ficaria legal, que um aquífero para reservar água, já que ele vê água 3 vezes na vida, certo? E um limbo foliar desprovido de estômatos, ok? Então a ideia dos estômatos, quando ele está ausente, de fato é o quê? Né? Aí nos espinhos e por aí vai. Então assim, em relação, né, ao limbo, né, foliar, não faz muito sentido, tá? Porque você está falando exatamente da lâmina, né, que pode ter, mas normalmente localizado na parte inferior, ok? Tranquilo? Então quando tem, ele fica na parte inferior e ele não está ausente. Show de bola, gente? Então realmente ficou letra C de cuscuz. E é isso, galera. Espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado, espero que tenha, né, tirado as dúvidas dessa. E se mantiver a dúvida, cara, manda mensagem aí que a gente vai trocando a figurinha. Valeu? Um abração, até a próxima.